quando se fala da importância do casamento. Então quero trazer para muitas pessoas para entender que é necessário, é essencial, é preciso que o casamento seja feito. Quando você está no erro, você está trazendo coisas ruins para a sua própria geração. Lucas capítulo 1, versículo 31 e 32. Diz aqui. Isso aqui é quando Maria recebe a palavra por Lucas, né, o entendimento sobre ele, que ela daria luz a um filho. E diz assim, ó, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí Deus vai lá e confirma, olha, você vai gerar o Filho de Deus, que será Jesus, e Deus vai dar o trono dele, que é de Davi, vai dar o trono de Davi para ele, que é o seu pai, que é que vai vir da sua geração, da sua história, da sua descendência. Mas espera lá, Maria estava noiva, espera lá, ela não estava casada. E agora, como que seria? E o que eu digo, como me chama a atenção? Quem tem acompanhado os cultos, eu tenho falado sobre isso aqui. A Maria era a prima de Isabel, então prova que Isabel, em Lucas 1,5, fica aí de quem quiser ler, fala que era da descendência de Arão. Arão é Levi. Então dá-se a entender que Maria faz parte da tribo de Levi. Bem fácil. Não tem essa expressão direta, mas é fácil de lógica, porque elas eram primas, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu creio que a ideia é para ser similar a Arão e Moisés, né? Que ambos nasceram de Levi. Porém, Deus faz obra tão perfeita para mostrar que Jesus seria maior que Moisés, a ponto de fazer ele trocar de tribo, mesmo sendo filho de Maria. Então é muito bonito ver a manifestação de Deus. E que o casamento faz a palavra se cumprir na vida de toda a sua família. Então é importante. Aí vem a parte mais importante ainda que eu quero citar. Em Mateus 1, no resumo de tudo, depois que a gente leu tudo isso, provado está que Maria, ela era da tribo de Levi. Em Mateus capítulo 1 veio a grande prova. Veio a grande prova. E esse foi um dos grandes poréns que eu chamo a sua atenção. Veio a grande prova. Mateus capítulo 1, versículo 19, diz assim, só para você entender. Então José, seu marido, mas lembrando que ainda eles não estavam casados, mas aqui a Bíblia já o chama de marido, já dá o nome que ele tem que ter. Eles iriam se casar. Como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José, que era um homem justo, intentou deixar Maria secretamente, ou seja, ele não comentou isso com ninguém a não ser no seu coração, dentro do seu espírito, porque ele não queria infamar a Maria. Só que a Bíblia fala que é o José que veio da descendência de Davi. Então o José é de Judá, mas a Maria não. Só que o José queria queria ir embora e deixá-la. Olha como que o diabo é sujo quando se trata de relacionamento, quando se trata de um casamento verdadeiro. Olha como que o diabo trabalha para que você abandone o seu cônjuge, para que você acabe com o plano que está por vir através de vocês dois. Olha como que o diabo é sujo, a ponto de te convencer que você casou errado, a ponto de te convencer que você não merece ser feliz, que enquanto você estiver com a pessoa que você está casado ou casada, independente, você jamais vai ser feliz. Olha como ele é sujo. Tem muitas pessoas que estão me assistindo que no secreto do teu coração estão pensando em deixar o seu cônjuge, ou planejam futuramente, ou torcem, até parece exagero, torcem para a morte dele, para que fique livre, torce para que ele adultere, para poder ter a liberdade de trair, né? Já que ele adulterou, pecou, miserável. Aí viu? Pecado, quero meu divórcio. Para poder ser realmente feliz. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por que não é, pastor? Porque o Espírito Santo chegou para José em sonho, através de um anjo que Deus enviou e disse, versículo 20. E projetando ele isso, projetos, hein? Cuidado com seus projetos escondidos. Quando sua esposa sai de casa, quando seu marido não está presente, com os que os teus olhos veem,
com o que a sua mente pensa, quantas são os problemas pornográficos que há dentro do casamento, aonde o marido não se satisfaz, eu estou entre aspas, que deveria, com a esposa, e depois ainda quer se satisfazer vendo coisa errada, até tendo um relacionamento extraconjugal como tira-gosto. Vai para o inferno quem fizer isso, se não se converter. A salvação está à disposição de todos. Mas projetam, José não, José era justo, José queria fazer para não infamar lá. Mas quantos não acabam aceitando e fingem que não é não, que está amarrado, pastor. Não. Se tiver problema tem que procurar ajuda. A forma para você vencer o pecado da prostituição é a primeira coisa, é abrir o coração para Deus com sinceridade e falar com quem pode te ajudar. É a única forma, sozinho você não consegue. Primeiro é com Deus, sempre, mas procure alguém que te ajude, alguém de Deus, alguém que vença, alguém que está diante dele, alguém que tem como te estender as mãos e lutar contigo, porque precisa. Então não tem isso. Então aí acontece às vezes isso, mas a gente chega depois nessa questão. E não escandaliza não, pessoas muito usadas por Deus ainda. Então tem que tomar um cuidado, tá bom? Nós temos que tomar um cuidado para pessoas usadas por Deus que estão nisso, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, isso que eu quero dizer. Aí tem mais aqui, ó, versículo 20 continua, né? José, filho de Davi, então diz assim, ó, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, não tenha medo de receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem, minha princesa? Espírito Santo. É do Espírito Santo. Olha, o que está dentro do ventre da Maria é do Espírito Santo. Não temas em receber. Pessoal, se José deixasse, o que seria de Jesus? É óbvio que ele não deixou. Mas José era um homem de Deus. E aí a Bíblia diz, e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É só se casando que o pecado é, no relacionamento conjugal, realmente apagado, que ele não tem existência. Qualquer intimidade íntima, qualquer relação íntima antes do casamento é pecado. A única forma para que o pecado realmente seja extirpado, anulado para relacionamento íntimo de duas pessoas, homem e mulher, é casando, para que Jesus nasça, para que a santificação, a palavra se cumpra, porque Jesus é o verbo hoje. Aí diz mais, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha aqui, ó, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, aqui fala de Isaías, mas Jeremias falou, Jacó falou lá atrás para Judá e outros mais. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, olha que bonito, fez como anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. O recebeu traduzido e casou-se com Maria. Casou-se com Maria. Até o momento ele era noivo. Agora ele casou com Maria. No sonho, né? No sonho, ele recebeu a palavra marido. José é marido de Maria, já falou, você tem que casar. Agora ele recebeu ela, formalizou. Ah, mas lá não tinha documento, pastor, então não tem que ter. Aqui no Brasil tem documento, então você tem que ter, é um contrato. Tem que ser feito, tem que ser falado. A aliança só tem peso quando tem uma unção sobre ela. Sem ela é um anel vazio e sem vida, que não pesa nada a não ser para que as pessoas saibam que você tem alguém, mas não alguém com a bênção de Deus. Então é importante saber que o casamento civil faz isso. E é óbvio, é importante quem quiser a bênção religiosa. Mas não precisa. Bom, é a festa, você vai se casar, é bonito, nós tivemos. Quem tem condição, a pandemia atrapalhou, é bom. Mas o mais importante é o civil. Não troque as questões, não. E aí o mais bonito, que eu gosto bastante de citar aqui, eu não sei nem como que está nessa tradução, se puder puxar aqui também, princesa. Que está aqui, ó, o versículo 25. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José, ele não somente era um homem de Deus, tá? Mas ele foi tão de Deus que ele se casou com Maria, assumiu, né, o casamento, para que não haja, aí sim não haveria difamação alguma, porque a tendência era que todos crescem que fosse dele, afinal ele se casou. Mas além disso, a Bíblia fala que ele não a conheceu, ele não teve relação
com Maria enquanto Jesus estava sendo gerado. A Maria não só gerou, não só recebeu a semente virgem, ela teve o filho dela, Jesus, ainda virgem. Dá para entender a pureza que foi. Só que Maria esperou 9 meses ainda. E José, como homem que sonha em casar e poder ter a liberdade para poder ter uma intimidade normal, abençoada, ele teve que ficar 9 meses ainda com a Maria, fugindo de Herodes, né? Eu sempre busco dizer, não sempre, mas ele teve que sair fugindo, teve que ir ali, ter toda a paciência possível, teve que cuidar da Maria, teve que fazer tudo sem poder tocar, porque não podia, porque Jesus tinha que nascer na pureza plena. Como que está o versículo aí? 24. É o último, é o 25. 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. José foi demais também. Foi um grande homem de Deus. Aí eu fico pensando, né, como que Deus o amou a ponto de falar: cuida do meu filho. É você que eu escolhi. Você eu escolhi para gerar, mas José, você escolhi para cuidar e trazer ele para a palavra. A importância do casamento, tanto para Maria quanto para José, só se cumpriu a escritura plena quando José assumiu o casamento com Maria. Por isso eu digo, a ausência do casamento real faz o seu filho, você que já teve, sofrer sem que ele saiba o motivo, sem que ele padeça, sem que ele vai padecer sem que ele saiba. Mas por que tão difícil? Mãe, pai, por que tão difícil? Aí o homem fala: não, para que esse negócio de casamento? Meu amigo, é algo espiritual, e o único que está lhe enganando para que você não se case é o diabo. Não caia na condenação se você pode entrar no plano da salvação. Então José, além de ser base fundamental para um casamento, se ele deixasse, Maria permaneceria em Levi. Jesus seria o leão da tribo de Levi? Ficaria estranho, né? Ninguém ia crer. Se cumprir, né? Ninguém ia crer. Aí como que você vai fazer o seu filho crer se você nem creu e se casou? É uma coisa muito, né, confusa na cabeça de uma pessoa. Se não for Jesus usar um terceiro para ganhá-lo, pode ser que ele se perca para sempre.